a gente se define com a nossa profissão, né? Mas eu sou hematologista já há 22 anos e, além de médica, eu sou mãe, tenho 2 filhos, um de 13 e uma de 10. Sou esposa, sou amiga. E como é que você descobriu a medicina na sua vida? Como é que a medicina chegou? Eu nasci médica. Eu fiz internato na barriga da minha mãe, então eu nunca tive dúvida nenhuma que eu ia ser médica. Eu tive dúvida em relação à hematologia, né? Uma especialidade que na faculdade de medicina a gente não vê. Então, você conhece cardiologia, você conhece gastro, você conhece nefro, mas hemato mesmo, a gente tem muito pouco contato. E aí eu me descobri hematologista já nos 45 do segundo tempo, no final da residência de clínica médica, mas assim, caminho sem volta. Foi no dia que aconteceu, foi como se fosse amor à primeira vista. E o que aconteceu? Um professor que, enfim, eu estava com a ideia de ser cardiologista, eu ia acabar trabalhando no IC de qualquer forma. E aí ele olhou para mim um dia e falou assim: eu tenho a sensação de que você não é do continente, você é do conteúdo. Ao invés de ser cardiologista, eu acho que você devia pensar em trabalhar com sangue. E me colocou dentro de um serviço de hematologia de ponta no país, que era o serviço da USP de Ribeirão Preto. Eu passei um mês no INCOR de São Paulo para descobrir que eu queria ser cardiologista, voltei plenamente convencida que eu seria cardiologista. E aí voltei para Ribeirão Preto e passei um outro mês lá. No primeiro dia, eu atendi um paciente transplantado para anemia plásica grave. Que, enfim, infelizmente ele já estava muito grave e a gente já sabíamos que a gente não ia conseguir reverter o quadro. Mas toda a trajetória que esse menino viveu e todos os pontos que a gente poderia ter mudado a história dele chamaram muito a minha atenção. Assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Mesmo nesse dia tendo perdido. Nesse dia, enfim, o desfecho não era o que a gente queria. E aí eu saí de lá, eu não tinha dúvida nenhuma que eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com essas pessoas, eu queria tentar mudar a história dessas pessoas. Quando você fala, eu queria trabalhar com isso, como que Sim, já você era o transplante, traduz? inclusive. Já era o Já era o transplante? transplante, Foi uma experiência de transplante de medula óssea. Todo mundo que faz hematologia quer tratar a leucemia, né? O dia a dia não é exatamente esse, a gente faz muitas outras coisas, mas o endgame, vamos dizer assim, da hematologia são as neoplasias hematológicas, que são absurdamente graves, né? Mas que têm um potencial grande de serem curadas. Então, você efetivamente pode mudar a história da vida de alguém. E o transplante, para a maioria das leucemias agudas, né, é o definidor que vai fazer essa diferença. Então, a hematologia, obviamente, o transplante não é um fim em si mesmo, mas é uma ferramenta que é fundamental para essas situações que são de mudança mesmo de vida. São muito impactantes. Sem dúvida nenhuma, o transplante de medula óssea é o procedimento mais difícil e mais arriscado que a gente tem em medicina. E olha que eu trabalho num lugar que se faz fígado, coração, rim, né? Não é nem entre os transplantes, é o procedimento médico mais difícil, é o procedimento mais arriscado. Mas a gente tem muito a ganhar. Então, né, não vem fácil aquilo que traz muito. A gente investe muito e a gente ganha muitas vezes. É isso que importa. Quais são as doenças do sangue que vocês tratam no ICTDF? Então, a gente faz 2 tipos de transplante no IC, grosso modo. O que a gente chama de autólogo, que é o transplante em que a medula da pessoa mesmo vai ser transplantada. Então, eu faço uma coleta de célula-tronco da pessoa doente, depois que ela passou por um procedimento de quimioterapia, na maioria das vezes, para tratar a doença. E aí eu faço uma quimioterapia super intensiva para efetivamente destruir a medula que sobrou e a doença. O objetivo, na verdade, não é matar a medula, é matar a doença. Quando você fala doença, a gente está falando de leucemia. Não. Nesse caso em específico, mieloma múltiplo, que é um tipo de doença hematológica que não é exatamente leucêmica. É a multiplicação de uma célula chamada plasmócito. É muito mais uma doença da imunidade do que efetivamente uma leucemia, mas é um câncer hematológico. Que seria uma doença autoimune?
Não é Não. autoimune porque ela é neoplásica, Ah, é tá. câncer, Tá. né? Mas ela é um câncer da imunidade. Tá. E os linfomas? Os linfomas, de um modo geral, são cânceres também hematológicos, também da imunidade, que, de um modo geral, a gente trata com quimioterapia. Então, quando uma pessoa tem linfoma, ela vai receber uma quimioterapia para fazer o linfoma desaparecer. Na maioria das vezes, quando o linfoma recai, se ele recai, ou seja, se ele volta, a gente precisa retratar com quimioterapia, mas precisa consolidar com o transplante autólogo. Que seria, para ficar mais fácil de entender, e é assim que eu explico para o paciente na triagem, é uma forma de eu fazer uma quimioterapia que é incompatível com a vida. Se eu fizesse a quimioterapia numa pessoa agora, essa medula nunca mais vai se recuperar, a célula-tronco não vai se recuperar e a gente não vive sem medula. Então, o que a gente faz? A gente tira a célula-tronco antes de fazer essa quimioterapia. Para não danificar. Isso. E aí, então, esse processo chama mobilização. A gente orienta a célula-tronco a sair do osso, da medula óssea e vir para o sangue. Eu sei coletar essas células, eu sei contar essas células, e aí eu guardo essas células ou em geladeira ou em freezer. Se for para usar no dia seguinte, eu guardo em geladeira. Se for para usar daqui a anos, eu guardo em freezer. E aí eu submeto essa pessoa a essa quimioterapia altamente intensiva. E no dia seguinte que eu termino essa quimioterapia, eu devolvo a célula-tronco que eu guardei. Quando eu faço isso, eu permito que essa célula-tronco volte para o osso e volte a produzir células sem ter sofrido os efeitos da quimioterapia. Até brinco na triagem. Quando a gente transplanta uma planta, a planta dá uma murchadinha, né? A pessoa fica lá 15 dias murchinha com a gente no IC até a medula pegar. Esse termo pegou a medula é um dia que a gente faz uma festa e é a pré-alta do paciente. Ele sofreu o transplante. O transplante não é um dia. Sim. Ele é todo esse processo. Olha só, isso daí é um grande mito. Sim, Até aqui, quando a gente exatamente. estava para te receber, o pessoal já falou: nossa, mas doação de medula dói demais. Não. E eu a vida inteira escutei isso. Eu sou doadora, sou cadastrada no Banco Nacional, mas eu sempre ficava com essa impressão pé da atrás, dor, que falava é uma agulha gigantesca. Então, Então, é que as pessoas confundem o melograma, que é o exame para eu dar o diagnóstico da leucemia aguda, e que, ok, dói, tá? Eu, inclusive, já fiz. Uma época que o pessoal do meu doutorado precisava de medula normal, e aí eu fui lá saber se eu tinha medula normal, né? E fiz o exame. O exame pode ser feito aqui no externo ou pode ser feito aqui no osso do bumbum, no IE. Não é gostoso, é feito com anestesia local, mas você toma um susto quando a gente faz a aspiração, dá um... E é exatamente isso. Pronto, acabou. O exame tá feito. Isso incomoda bem. A doação de medula é feita com a pessoa dormindo. Ela não faz acordada de maneira nenhuma. Até porque quando eu faço doação de medula diretamente da medula sem ser por aférese, não é uma punção dessa, são 200, 300. Eu tenho que puncionar, aspirar, puncionar, aspirar, puncionar, aspirar, puncionar, aspirar. Então demora mais ou menos 1h30, 2 horas. A pessoa tá sedada. É como se ela estivesse fazendo uma cirurgia. Nela ficam 4 buraquinhos na pele, mas a gente efetivamente entrou com uma agulha, locou essa agulha no osso e aspirou. Isso, como eu te falei, ainda existe. Com a pessoa dormindo, no dia seguinte ela sai do hospital andando, não vai quebrar osso nem nada. Mas esse, de fato, é um procedimento que demanda sedação, né, com anestesia. Geralmente anestesia na coluna e sedação. Então você não vai ver nada, quando você acordar já foi. Mas é muito, muito raro que a gente precise disso hoje em dia. Sim, hoje é olha só. sangue periférico. Eventualmente com catéter para quem não tem veia boa. Né? Mas doador, de um modo geral, é jovem, é saudável. Ou seja, todo mundo pode se cadastrar no banco. Yes, todo mundo Sem acima medo. de 18 anos até 35 anos. Tá? Depois de 18. 35 anos não entra no cadastro mais. Não entra mais. É porque a gente dá muita preferência para medula jovem. Existe uma questão de que isso aumenta a chance de sucesso no transplante, diminui risco de GVHD no futuro. Então a gente quer a medula de gente bem jovem. E depois de tantos anos aí trabalhando com essa parte hemácia, dezenas, centenas de pacientes,
O que eles te ensinaram sobre a vida? O que a sua profissão te ensinou sobre a vida? Oncohemato não é fácil, tá? Assim, e é engraçado que meu marido vive falando assim, por que você continua nisso? Por que você continua nisso? Porque toda vez que eu perco, eu afundo, fico mal, passo uma semana emburrada, não quero conversa. A despeito da gente saber que as minhas doenças são muito, muito graves, então a chance da gente perder é grande. Mas a chance da gente ganhar também é grande. E o que a gente tem a ganhar é que a pessoa sai curada. Então, assim, é uma nova vida, é uma vida nova, normal, que é o que a gente almeja sempre. E o traço mais importante do paciente hematológico, especificamente, que é com quem eu trabalho diretamente, é que é uma resiliência absurda, assim. E passa a mostrar para você o que é problema de verdade. Né? A gente vive com base em problemas auto-infligidos e, na maioria das vezes, inventados. E aí você coloca a vida em perspectiva, quando você começa a acompanhar a gente que está vivendo problema de verdade. Né? Eu fiquei muito mais humilde diante da vida e eu parei de arrumar confusão. Acho que efetivamente hierarquizar o que é importante, sabe? Foi o que eles me ensinam todos os dias. E todos os dias a gente tem um negócio novo desse para aprender. Porque nós somos muito autocentrados, né? Nós somos pessoas que estamos muito nos mesmados. E aí essas pessoas, elas estão lá. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Sério? Tá com náusea, tomou quimioterapia, caiu o cabelo, tá internado 30 dias. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, porque o problema é isso aqui, mas esse problema tem solução. Acho que é isso. Que linda. E tem algum paciente, alguma história que você se recorda? Um monte, né? Que você poderia, não precisa identificar, mas que você poderia compartilhar com a gente? Então, há pouco tempo a gente teve um paciente que, enfim, teve uma série de percalços de acesso, né? A gente vive num país pobre, a gente não é um país rico, a gente é um país que nós não temos acesso a tudo que existe no mundo a qualquer preço, o preço é alto, então muitas vezes a gente sabe que existe, mas não tem acesso. E aí esse paciente especificamente era meu paciente de consultório, então eu estava fazendo o processo antes do transplante, eu estava fazendo quimioterapia para colocar a doença em remissão, e aí a primeira deu errado, aí tenta de novo, a segunda deu errado, a terceira deu errado, a quarta deu errado, e na quinta uma massa imensa, doença extremamente agressiva, e eu batendo boca e brigando com convênio e hospital, porque precisava do próximo passo para colocar ele em condição para transplante. Enfim, a gente não estava conseguindo. E aí a gente conseguiu. Depois de muita confusão, eu digo que eu sou boa de briga. Mas, enfim, dia sem dormir. O paciente entrou em remissão, foi para transplante, está curado. Olha só. E era uma condição que, tranquilamente, se eu não tivesse tido acesso a tudo, ele não estaria aqui entre nós, né? E é um homem de 52 anos de idade. Então, assim, tinha toda uma vida pela frente. Aliás, tá tocando o barco. Aliás, tá sumido. Preciso ligar para saber o que houve. Porque notícia ruim é a primeira que chega, né? Então, quando eles desaparecem, eu tenho certeza que tá tudo bem. Tá tudo bem. Que o ICT, ele atende pacientes que não teriam a condição de fazer esse tratamento num hospital particular, né? Sim. O transplante autólogo que a gente faz no IC hoje, para o paciente SUS, ele é idêntico em tudo ao transplante que a gente faz na medicina privada. Então, o paciente tem acesso a laser terapia, ele tem acesso a medicações que normalmente não estão disponíveis no SUS. A enfermagem é altamente especializada, a gente tem um time que é incrível. As enfermeiras do transplante são incríveis. E, assim, poderiam estar em qualquer hospital privado fazendo transplante também do país. Porém, tem uma vírgula. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer o transplante halogênico pelo SUS no ICTDF por problema de contratualização. Hoje não existe transplante halogênico SUS no DF. O
paciente tem que ir para outros estados, porque a secretaria não tem nenhum serviço contratado. Então, na luta para tentar fazer esse contrato, né, já tem alguns anos. Mas hoje um dos grandes desafios na hematologia é justamente acesso. Né? Eu tenho o CEL, que é o limite, na medicina privada, e existe um limite bem claro para os pacientes SUS. O transplante vem para superar isso em algumas circunstâncias. Assim, algumas doenças que eu ficaria fazendo quimioterapias por mais tempo, eu consigo resolver com algumas estratégias de transplante. Isso é bem interessante, especialmente para o SUS, né? Porque você cura a doença e você encerra aquela fase, aquela situação com custo menor. O transplante hoje tem um custo menor do que as terapias que a gente usa em hematologia, muitas vezes. Né? Mesmo o transplante alogênico, que não é barato. Mas, enfim, hoje a gente, infelizmente, não consegue oferecer o transplante alogênico para pacientes SUS no DF ainda, mas eu sou brasileiro não desiste nunca. Em breve chegará, né? Amém. Mas é isso, a gente vê a evolução da medicina mesmo e a chance de dar uma vida para uma pessoa que há poucos anos atrás talvez não teria essa chance, né? Sim. A tecnologia de transplante ela avançou muito nos últimos 30 anos, apesar de que os primeiros relatos, né, as primeiras pesquisas em transplante, elas são da década de 60, 50, 60. Deu muito errado, aí até dar certo demorou quase 20 anos, e aí quando deu certo começou a funcionar. Mas hematologia é uma área que você vê a ciência acontecendo. De um ano para o outro muda só tudo. Você tem drogas novas de doenças que você tinha uma sobrevida mediana de, sei lá, 1 ano, 2. Hoje a pessoa vive 15, 16, 18 anos com qualidade. Só com medicamento. Só com remédio. Hematologia, bom, o transplante, esse caso específico que eu tô falando é o mieloma múltiplo. Sim. O transplante autólogo ainda é super importante para isso, né? Para, vamos dizer assim, cura clínica do mieloma múltiplo, que é uma pessoa ficar anos com a doença controlada, sem voltar, e eventualmente morrer de outra coisa, e idosa, uma vida normal. Vida normal. Isso é importante falar, depois de um transplante de medula, se a doença foi efetivamente curada, é vida normal. Vida normal. Existe o risco, né, das condições relacionadas ao transplante, especialmente o transplante alogênico. Não é um procedimento fácil. Ele é duradouro, outro mito. As pessoas acham, eu vou aqui internar para fazer minha cirurgia. Não é uma cirurgia. São muitos dias a semanas de manipulação. Mas quando acaba, é para ter vida normal. É para tocar o barco. Né, e deixar a memória ruim para trás. E começar uma nova vida de uma outra forma. E para uma pessoa que acaba de receber o diagnóstico hematológico ou de alguma doença grave, qual que é a mensagem que você passaria para ela? Tem solução. Para tudo existe uma solução. E se não houver, é porque a gente ainda não estudou, não procurou, não pesquisou, não foi atrás o suficiente para encontrar uma solução. Eu acho que o que mais tranquiliza o paciente, mesmo numa situação adversa como é um diagnóstico oncohematológico, é ele perceber que ele tem um plano, né? Que existe um plano e que tem gente, tem tecnologia empenhada para ser empregada para fazer aquilo deixar de ser um problema. Então, a frase que eu mais falo para os meus pacientes é: não desarvora, não desorienta, porque tem solução. A gente trabalha muito para isso, né? E a gente consegue. Perfeito. E para a família dessa pessoa, o que você diria? Aí é que não vai ser fácil. Né? Aí é que tem solução, mas a gente sabe que o caminho é árduo, é tempestuoso. Na maioria das vezes, o que essa pessoa e essa família vão passar, a gente não deseja para um inimigo, mas tem solução. Então, não vem fácil aquilo que é muito nobre, né? Não vem barato aquilo que é muito nobre, muito rico. Então, toda vez que a gente tem um objetivo muito nobre, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar muito por ele. Mas, enfim, desespero não ajuda ninguém. Eu digo muito aos meus alunos que médico tem que ser... Tudo nessa vida só não pode ser ansioso. A gente precisa respirar fundo, encontrar o eixo e mostrar o caminho
para aquela pessoa e para aquela família, porque existe um caminho, sempre tem. Né? A gente, mesmo sabendo que esse caminho vai ser cheio de quebra-mola, de árvore caída no meio da estrada, enfim, tem solução. É um processo de confiar, né? De resiliência. Sim. Resistência, resiliência, foco no objetivo, né? Desespero sempre acontece, não tem jeito. Sim. Mas é 24 horas para sacudir a poeira e começar, né? A fazer esse caminho. A gente tem muito a ganhar. Muito bem. Muito obrigada. Uma última pergunta. Se você pudesse mandar uma mensagem para a Marta de 20 anos atrás, na faculdade ainda, antes de tudo isso, você mencionou agora há pouco os seus alunos, né? Você tem Sou professora. Você é professora também. O que que você diria para ela? O que que você diz para os seus alunos? Existe aquele efeito Dunker-Kruger, alguma coisa assim, que quando você começa a estudar uma coisa, no início que você está estudando uma coisa, de repente dá a sensação de que você sabe tudo. E aí, à medida em que você continua estudando essa coisa, é que você chega à conclusão que, meu Deus, você não tem a menor ideia, não sabe aonde você se perde. Enfim. Eu diria, como eu te falei já nessa conversa, uma das coisas que os meus pacientes mais me ensinaram foi humildade. Né? A humildade diante da incerteza, de saber que eu, às vezes, posso fazer tudo perfeito, eu posso ter estudado o caso da forma mais empenhada. Lembrei por que eu estava falando da aleatoriedade, porque é o mesmo ponto. Só chega lá quem não desiste. Mesmo você levando não, paulada, falha, recaída, a gente só chega lá, a gente só vai ser bem-sucedido, a gente só vai atingir o objetivo se a gente não desistir. Eu sempre fui muito persistente, mas eu diria para Marta de 20 anos atrás que não importa quantas vezes der errado, se eu continuar insistindo, uma hora vai dar certo. Isso não é sobre... porque existe também aquela situação em que você não enxerga que você perdeu, né? E saber a hora de parar também é importante. Mas uma coisa é saber a hora de parar, a outra é desistir. É não desistir, né? Porque a gente tem a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa, mesmo quando a gente sabe que a gente não tem mais o poder de cuidar dela, de curá-la. Até o fim a gente pode cuidar. Não desistir. Então, primeiro estudar alucinadamente, inclusive e especialmente quando você chegar na baixa, que é aquele momento em que você não tem confiança nenhuma, porque quanto mais você estuda, menos você sabe. Continue a nadar, continue buscando, né? Continue estudando. E não desistir. Uma hora vai dar certo. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigada. Eu fico sempre admirada quando eu recebo cada um de vocês aqui contando toda essa história e quantas vidas que vocês efetivamente transformam. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. Então, minha mensagem final para essa conversa, para os nossos pacientes, para quem está vivendo isso, é exatamente essa, que a despeito das condições na hematologia serem extremamente graves e muitas vezes desesperadoras, buscar a ajuda especializada vai te permitir chegar num plano, e ter um plano é mais importante do que ter um diagnóstico.